Você não é os seus pensamentos. Você já reparou que a sua cabeça não para um momento e que você está o tempo todo pensando em algo? Faz esse exercício comigo. Para agora e tenta não pensar em nada. Absolutamente, foca em mim aqui. É muito difícil, né? Você tá a todo momento pensando em muitas coisas. Parece que sempre tem uma voz comentando em tudo que você faz, te criticando, fazendo você duvidar de si mesmo e muitas vezes te lembrando das coisas que deram errado. E eu vou te falar uma coisa agora, que quando você entender verdadeiramente vai fazer total sentido para você e você vai conseguir mudar um pouco a sua estrutura cognitiva, a forma com que você pensa sobre as coisas, a forma que você tem uma leitura do mundo. Muitas das vezes a gente está acostumado a lidar com os nossos pensamentos da forma com que eles se apresentam pra gente. E o que eu quero que você entenda verdadeiramente nesse vídeo é que você não é os seus pensamentos. E seus pensamentos também não são fatos da realidade. A maior parte do que você pensa não vem da sua vontade de pensar ou não naquilo, de escolher que você vai pensar ou não, mas sim da forma que o seu cérebro evoluiu para funcionar, que é automatizada. E também a forma de se proteger de várias coisas. O seu cérebro é mestre em automatizar processos, fazer com que você gaste menos energia e que você já tenha uma forma predestinada de agir no mundo, na realidade em que você convive. Então, seu cérebro está sempre fazendo com que você economize o máximo de energia possível. Porque ele é um órgão caro, ele gasta muita energia. Pensar gasta para o seu corpo, para o seu cérebro. Então, ele quer evitar isso. E nessa de tentar automatizar as coisas, fazer com que os processos sejam mais fáceis e simples para ele, ou seja, para você, às vezes você acaba refém do seu próprio pensamento, que é automático. E hoje eu quero te mostrar com base na psicologia, na neurociência, o porquê que você não é os seus pensamentos. E por que entender isso muda totalmente a forma com que você lida com sua mente. Você pensa o tempo todo, mas nem tudo que você pensa é uma verdade. Ciência estima que a gente tem cerca de 60 mil pensamentos durante o dia. Pensa, 60 mil pensamentos. São pensamentos negativos e também automatizados. A maior parte dos nossos pensamentos também são automáticos. Mas espera lá, isso não é culpa sua. Nosso cérebro evoluiu para detectar perigo, fazer com que você evite determinadas situações desagradáveis da maneira que ele aprendeu a lidar com as situações. Sempre vai tendo alertas na sua mente. Os pensamentos, eles não são fatos, eles são reações automáticas a partir de algo que acontece no nosso cotidiano, no nosso ambiente, naquilo que a gente está presente no momento. Então, muitas das vezes, o que acontece com a gente é essa reação automática de pensamento acerca de uma coisa que está acontecendo. Conforme a gente vai crescendo, vamos aprendendo a automatizar esses processos, criando uma rede neural no nosso cérebro que facilite a gente a lidar com determinadas situações a partir daquilo que a gente vai aprendendo. Então, o nosso cérebro ele também está aprendendo o tempo todo. Isso é instintivo. Pensa e sempre lembra, economizar energia. Nosso cérebro sempre vai querer economizar energia. Quando seu cérebro te diz, vem aquela voz dentro de você que você é um fracasso, que você não é suficiente, você acredita naquilo como se fosse uma verdade sobre você. Só que essa situação, esse comportamento acontece a partir de algo que desencadeou isso em você, porque nós não temos pensamentos do nada. A gente não para e começa a pensar em coisas aleatórias que tragam essa sensação de negatividade pra gente. Sempre tem algo que acontece que desencadeia essa reação, esse comportamento da gente de ter esses pensamentos negativos. Então, quando a gente tem um pensamento, tem algo no ambiente que gerou aquele estímulo da gente ter aquele pensamento. Ou seja, uma situação desencadeia esse pensamento, que é automático em você. Você tá me entendendo? Se você tá me entendendo, fica aqui, pega essa visão. Esse pensamento automático vai gerar uma emoção em você e essa emoção vai gerar o seu comportamento. E seu comportamento e sua emoção vão influenciar seu pensamento. A partir dessa ideia, eu posso te dizer que suas emoções e seus comportamentos são influenciados pelos seus pensamentos. Dessa forma, sendo reforçada várias vezes que vai acontecendo uma situação em que a gente pensa da mesma maneira, que a gente vai pensando da mesma maneira, sem ter uma interrupção naquele pensamento que às vezes é ruim e traz alguma forma negativa da gente se comportar, ter alguma emoção negativa, vão modelando
os nossos pensamentos, a nossa estrutura, fazendo com que a gente sempre haja dessa forma em generalizadas situações. Em muitas situações faz com que a gente sempre haja dessa forma. Até porque não tem como você se comportar de uma forma diferente se você não aprendeu. E para o nosso cérebro, tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado, tá, Nayara? Então você tá me falando que tem situações que desencadeiam pensamentos e que esses pensamentos vão fazer com que eu tenha determinadas emoções e comportamentos, tá? Como que eu faço para não ter esses pensamentos? Inevitavelmente, você vai ter esses pensamentos porque eles são automáticos e eles estão ligados a situações, estímulos do ambiente, da sua vivência que faz com que você tenha esses determinados comportamentos, certo? O que a gente pode fazer acerca disso? Use o seu cérebro a seu favor. Quando a gente começa a racionalizar, a questionar os nossos pensamentos, aí que abre as portas para você moldar totalmente aquilo que você quer moldar no seu. Você quer moldar, que você quer mudar, é com a racionalização. Você pode começar racionalizando. O que é racionalizar? Você pode observar os seus pensamentos mesmo, questionar eles, percebendo que você tem esses pensamentos e que você não é eles. E você pode sim questionar os seus pensamentos. Olha, o nosso cérebro, ele é mestre em contar histórias. O neurocientista Michael Gazzaniga, ele disse que o nosso cérebro ele tem como se fosse um intérprete. É uma parte da gente que tenta dar sentido a tudo que acontece. Se tem uma falha, alguma lacuna ali, a gente tenta preencher com o que a gente supõe que seja a realidade ali. Então, mesmo que a gente não tenha todas as informações, a gente vai preenchendo com suposições. Então, nós temos várias suposições que a gente vai fazendo. Então, por exemplo, te dando um exemplo bem prático, quando você dá bom dia para alguém e essa pessoa não responde o seu bom dia e você começa a pensar, essa pessoa tá com raiva de mim. Nunca, por exemplo, essa pessoa estava distraída, provavelmente ela não dormiu bem, não prestou atenção no meu bom dia, não me viu chegando, tal. A gente sempre pensa da forma negativa. Pensa, essa pessoa não gosta de mim, essa pessoa tá com raiva de mim. E isso é o nosso cérebro tentando preencher essas lacunas. Colocar essas suposições que é a partir das suas experiências prévias que você foi tendo. Entende? E essas histórias não são fatos, não são verdades, são apenas suposições que estão acontecendo. E aí é que tá, a gente vai acreditando nisso sem questionar as coisas, sem tentar entender o porquê que a gente está pensando dessa forma, o que faz com que a gente sempre tenha essa forma de agir nas situações que vão acontecendo durante o dia, durante o nosso cotidiano, que vão acontecendo durante o nosso dia. A gente não para e questiona o porquê estamos pensando dessa forma. E aí é que tá, a gente vive uma narrativa que não é real. Quando a gente começa a questionar, quando a gente começa a racionalizar mais, pensar o porquê que a gente está pensando dessa forma, a gente está usando uma partezinha do nosso cérebro que fica bem aqui na frente, que se chama córtex pré-frontal, que ele está intimamente ligado a essa parte racionalização, planejamento, e essa partezinha aqui, que se chama córtex pré-frontal, é uma das regiões bem caras do nosso cérebro e que ele evita gastar tanta energia. Lembra que eu te falei isso no começo do vídeo? Nosso cérebro é mestre em economizar energia. Então ele não quer racionalizar, ele já tem um caminho prévio para ele funcionar ali, a estrutura cognitiva dele sempre agir. Já tem um caminho prévio dele funcionar ali, ele já tem um trilho do caminho. Por que ele vai sair do caminho gastando energia, que é uma coisa que ele não quer fazer? Quando a gente vai fazendo isso, questionar, racionalizar, é a gente treinar o nosso cérebro para ele criar novos mecanismos, novos caminhos para que a gente pense de outras formas do nosso dia a dia. Porque as situações vão acontecer, você vai continuar tendo muitos pensamentos e não necessariamente você vai parar somente de ter pensamentos e pensar de formas negativas. A gente precisa criar um novo modo de funcionamento para você. A gente precisa criar um novo modo de funcionamento para o seu cérebro. Um novo modo do seu cérebro funcionar, uma racionalização. Então questiona, sempre uma coisa, um comportamento que você não quiser ter, pensamento. Sempre pensa que seu pensamento vai acontecer a partir de uma situação que desencadeia seu pensamento e logo você vai ter uma emoção, um comportamento a partir daquilo. Questiona, por que eu tô tendo essa reação? Começa a pensar, qual que é a evidência de que isso é verdade sobre mim? Então pensa, começa a questionar, qual que é a evidência a favor desse pensamento que eu tô tendo? Ou contra ele? Eu tô pensando nisso
a partir de fatos? Ou eu só tô supondo as coisas? Eu realmente posso estar fazendo suposições? E se meu pensamento, ele é um cenário possível? Ele é um cenário realista? Como é que ele é? Eu ainda tô supondo? E o mais importante, pensa o que você diria para um amigo se ele chegasse para você e ele estivesse na mesma situação, estivesse pensando a mesma coisa. O que você diria para esse seu amigo? Realmente vai continuar falando. Você vai continuar pensando. Mas quando a gente entende que a gente não precisa acreditar em tudo que o nosso cérebro nos conta, toda a narrativa que ele conta e ele apresenta pra gente acreditar, você muda. Você pode escolher em o que você vai acreditar, em o que você não vai acreditar. Lembra, o seu cérebro fala, ele fala muito. Então, você pode questionar ele e escolher o que você vai acreditar ou não. E se esse vídeo realmente fez sentido pra você, eu quero que você comente aqui nos comentários. Eu não sou meus pensamentos. E já dê um like nesse vídeo e até o próximo.